Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, Shiur número 5. A gente está no meio da introdução para a lei de Pataba Bekisnim. Então a gente começou a introdução no Shiur anterior e agora a gente vai à segunda metade da introdução e depois, Bezat Hashem, começar as alachot justamente do Siman Kuf Samechet, a continuação ali, as alachot Yud Beit Yud Gimel, 12 e 13. Então, quem tiver o livro, a gente está na página 10 embaixo. E aí, dando um pequeno resumo, a gente trouxe que Pataba Bekisnim é um tipo de massa que, por N motivos, ela se transforma em vez de ser amotzi, apesar de ser feita de farinha das 5 espécies e água, ela se transforma de amotzi para mezonot. A não ser que a pessoa coma em grande quantidade, aí ele volta a fazer amotzi em relação a esse Pataba Bekisnim. E a gente trouxe que tem 3 opiniões nos Rishonim, o que é Pataba Bekisnim. Uma opinião é que é recheado com coisas doces, frutas, nozes, amêndoas, etc. A segunda opinião é que a massa é feita com coisas doces, a massa é feita com leite, com mel, com óleo, etc. E aí, dentro dessa opinião, a gente trouxe uma opinião, uma discussão entre o Shulchan Aruch e o Remá, se precisa ser que a maioria da massa é feita com outros ingredientes, ou se é suficiente colocar outros ingredientes de modo a alterar o sabor. E a terceira opinião, a opinião do Ravai Gaon, é que Pataba Bekisnim é considerado uma coisa crocante. Então essas são as 3 opiniões que a gente falou no shiur anterior. E aí, quer dizer, de acordo com cada uma das opiniões, essa é a definição de Pataba Bekisnim, e aí ele deixa de ser amotzi e vira borem minei mezonot, a não ser que a pessoa fixe uma seudá sobre ele. Então, na prática, o Shulchan Aruch trouxe as 3 opiniões. E aí ele concluiu dizendo que já que a gente tem aqui uma dúvida em como proceder, então ele falou, a gente fala Safek Brachot Lakel, e por isso a gente faz a mezonot conforme qualquer uma das opiniões. Então, se tiver uma das 3 opiniões, quer dizer, se for uma coisa recheada, ou se for uma coisa que a massa é doce, ou se for uma coisa que é crocante, a Brachá Rishonah é Borei Minei Mezonot, e a Brachá Achroná é Alamichia. E não se faz nem Amotzi e nem Birkat Hamazon. O Beit Hadash, o Bach, ele pergunta contra o Shulchan Aruch. Ele fala, Shulchan Aruch, como assim? Você vai falar Safek Brachot Lakel? Se a Brachá correta é Amotzi, e se fizer a Brachá de Borei Minei Mezonot, também está sendo a Brachá Levatalá. Então, Safek Brachot Lakel, você vai falar, como você manda fazer pela dúvida Borei Minei Mezonot? Então, essa é a pergunta que o Bach faz contra o Shulchan Aruch. Rav Avad Yosef, para responder a essa pergunta, ele traz que tem vários poskim que falam que a Brachá de Borei Minei Mezonot serve para qualquer comida, fora água e sal. Então, por isso, na Brachá Rishonah, eu não tenho dúvida. E aí, quer dizer, se é uma comida, que na verdade a brachá correta dele é amotzi, e ele fez mezonot, valeu. Mas se fosse ao contrário, que a brachá correta dele seria mezonot, e ele tivesse feito amotzi, seria mais problemático. Então, por isso, na dúvida, o Shulchan Aruch falou, tem uma das 3 condições, a gente faz a brachá de Borei Minei Mezonot. E em relação à brachá achroná, vocês vão perguntar, peraí, se ele comeu e ele está satisfeito, ele pela Torá, e isso fosse a brachá, motzi lechem min haaretz, ele teria uma mitzvah da Torá de fazer o Birkat Hamazon. Traz o Rav Avad Yosef, que a gente vê aqui do Shulchan Aruch, que se ele fez alamichia bediavad, quando ele tinha a obrigação de fazer Birkat Hamazon, bediavad, isso valeu. Então, e aí quer dizer, baseado nisso, que vários acrônimos trazem que tanto a Brachá de Borei Minei Mezonot vale para várias comidas, como a Alamichia vale no lugar do Birkat Hamazon. Então, por isso, baseado nisso, o Shulchan Aruch Pasak,
que na dúvida a gente faz Boré, Miné, Mezonot e Ala Michia. Por isso, para qualquer uma das três opiniões, esse é o costume hoje em dia. Para qualquer uma das três opiniões, a gente faz a Brachá Rishoná, Boré, Miné, Mezonot, e Brachá Achroná, Ala Michia. Agora, assim, no fim das contas, a gente está aqui num caso de dúvida. Quer dizer, por exemplo, se eu tenho uma massa que ela é doce, então, se eu tenho uma massa que é doce, sei lá, um bolo, né? Um bolo que é massa doce, mas não é nem recheado e nem crocante. Então, de acordo com a opinião B, que é a opinião do Rambam, a brachá seria Boré Miné Mezonot. Mas de acordo com a opinião A e a opinião C, a opinião A que fala que Boré Miné Mezonot é quando é recheado, o bolo não é recheado. A opinião C que fala que o que transforma ele em mezonot é ser crocante, o bolo não é crocante. Então a brachá do bolo seria Amotzi Lechem Min Haaretz, brachá achroná Birkat Hamazon. Da mesma maneira, se eu tenho uma massa que não é doce, e que foi recheado nela, então de acordo, e não é crocante, foi recheado nela alguma comida, de acordo com a opinião A é mezonot, mas de acordo com a opinião B e C é Amotzi Birkat Hamazon. Então, a gente tem alguns tipos de sobremesas que tem as três características, é também doce, também recheado e também é crocante. Aí essa, com certeza, é Boré Miné Mezonot e Ala Michia. Mas a grande maioria das coisas que é Boré Miné Mezonot entra nessa machloket e entra justamente nessa dúvida. Quando eu faço mezonot ou não, mas como a gente falou, Alachá, o Shulchan Aruch traz, já que a gente fala Safek Brachot Leakel, se faz de qualquer jeito, Brachá Rishoná, para qualquer uma das três opiniões, Brachá Rishoná, Boré Miné Mezonot, Brachá Achroná, Ala Michia. Então essa é a introdução. Agora a gente vai começar com as alachot práticas, porque aí depois a gente vai ver que Bezrat Hashem tem várias coisas que são importantes para a gente nesse capítulo. Como eu falei antes, deve ser dos capítulos o que é mais prático do que a gente está vendo aqui. Mas então, eu vou, Alachá, agora a gente está Alachá 12. Siman 168, Kuf Samechet. Quem tiver no livro, página 13. Agora, Alachá 12. Então, fala Alachá. Kipat Babe Kisnim. Quer dizer, uma massa que é feita das 5 espécies. Trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Mas ele é pata babe kisnim, então a brachá rishoná é boré miné mezonot, brachá achroná ala michia. O que é pata babe kisnim? Como a gente trouxe na introdução, três opiniões. Uma opinião é uma massa que a massa em si ela é massa normal, só farinha e água, mas ela é recheada com mel, açúcar, nozes, amêndoas e outras especiarias, então por isso transforma ela em Boré Miné Mezonot. A opinião 2 é a opinião do Rambam, que é uma massa que foi misturado para fazer a massa nela, mel ou azeite ou leite ou algum outro tipo de coisa, hoje em dia se costuma suco de laranja, etc., de modo a alterar o gosto da massa. Então, se o gosto da massa dá para perceber que tem ali suco de frutas ou outras especiarias, etc., então isso transforma a massa em Boré Miné Mezonot. E a terceira opinião é uma massa que ficou crocante, que ficou dura, crocante, aí quer dizer, caque, biscoito e etc., que é Boré Miné Mezonot por esse motivo. Então, e aí a Alachá a gente falou para qualquer uma dessas três, se tiver uma dessas três condições, a brachá rishoná é Boré Miné Mezonot e a brachá achroná é Ala Michia. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais a fundo de cada um dos tipos. Então, agora a gente vai começar falando sobre o recheado. Que a gente falou a primeira opinião em relação ao recheado é que uma coisa que é recheado com coisas doces, então é mezonot ela michia. Mesmo se ele abriu a massa e tirou o recheio,
uma vez que ele foi assado junto com o recheio, essa massa se transforma em borei miné mezonot. E aí mesmo que ele comer a massa pura, ele faz a brachá de borei miné mezonot e não a brachá de motzi lechem min haaretz. Mas, como a gente explicou agora, precisa ser que no momento que a massa foi ao forno, ela estava recheada. Então ele falou assim, ele foi lá, assou a massa recheada no forno, e aí por isso ele fez, assou ela junto com as nozes, açúcar, amêndoa, o que for. E aí depois ele tirou, abriu a massa, e aí ele não gosta do recheio, e ele decidiu com uma faca raspar o recheio, comeu a massa pura, mesmo assim a brachá é boré miné mezonot. Já que a massa foi assada assim, e não se usa essa massa normalmente para fixar uma seudá. Agora, se a pessoa vai raspar o recheio e comer o recheio puro, aí ele vai fazer a brachá que for o recheio. Se é boré pirá etz, se é boré pirá damá, se é shakol ne'am bidvaró. Aí não... Quer dizer, se a pessoa vai pegar, tem ali um pedaço, uma amêndoa, tirar a amêndoa dali e comer a amêndoa pura, por mais que ela foi assada no forno junto, falando, a brachá da amêndoa é ainda a amêndoa. Então, se ele tirar o recheio, ele faz a brachá do recheio. Mas enquanto ele vai comer com a massa com o recheio, ou ele vai comer a massa mesmo sem o recheio, a brachá da massa é boré miné mezonot. E isso que se ele tirou o recheio da massa, continua a brachá da massa sendo boré miné mezonot, assim é o psak do Taz. Estou lendo na nota 225, que traz o psak do Taz, que o Taz foi citado pelo Shulchan Aruch Harav, pelo Kaf HaChaim, entre outros. O Mishnah Brura, ele traz que para ser considerado Pat Abba Bekisnim, precisa ser que a massa tem um pouco do gosto do recheio. Quer dizer que quando a pessoa come, ele consegue sentir o gosto do recheio. Só que, e aí aqui a gente precisa fazer um pequeno parênteses para poder explicar o Mishnah Brura. A gente vai trazer a explicação que ele está trazendo aqui, que é a explicação do Sharei Brachá, em como explicar o Mishnah Brura, porque ele faz uma pergunta forte contra o Mishnah Brura para entender esse Taz. Ele fala assim, se eu vou falar, e às vezes o entendimento mais simples do Mishnah Brura é que na hora que ele foi assar, o gosto do recheio penetrou a massa de modo que a massa ficou doce. Mas não dá para explicar o Mishnah Brura assim, porque a gente está falando de acordo com a opinião que explica que a definição de Pat Abba Bekisnim é recheado, e não a opinião que explica que a massa é doce. Se eu vou falar que a massa pegou o gosto das amêndoas, do açúcar, do mel, do que ele colocou ali no recheio, então aí já é mezonot também, de acordo com a opinião do Rambam, porque qual é a diferença se ele mistura na hora que ele está batendo a massa, ou se ele mistura depois, e a massa pega o gosto. Ele falou, a massa pegou o gosto do recheio, a massa ficou doce. Então aí, de acordo com o Rambam, também seria mezonot. E a gente aqui está, o Taz, que o Mishnah Brura veio trazer, veio explicar a opinião do Aruch e todos os Rishonim que falam a opinião A, que é uma comida recheada. Então, se eu vou falar que a massa ficou doce, que o gosto da própria massa foi alterado, então isso seria boré miné mezonot, mesmo de acordo com a opinião B, que é a opinião do Rambam. Então, por isso, para entender esse Taz, esse Mishnah Brura, eu sou obrigado a falar que o produto foi feito, quer dizer, na hora de ser assado, ele foi feito com bastante recheio, de modo que, se eu fosse comer tudo junto, eu ia sentir bem o gosto do recheio. E aí, nesse caso, quando ele foi assado dessa maneira, mesmo se eu tirar o recheio, e agora eu não vou sentir o gosto do recheio, mas essa massa já não tem o status de pão, e por isso eu faço nela a brachá de boré miné mezonot. E aí, quer dizer, quando eu vou comer a massa pura, eu não sinto o gosto do recheio. Ele só veio falar que se eu vou colocar um recheio pequenininho, que eu não sinto nada na hora de eu comer a coisa com o recheio, tem o gosto muito fraco, muito pouca coisa, etc. Não é algo perceptível. Então, isso veio o Taz falar,
desculpa, o Mishnah Brura, na opinião do Taz, que nesse caso a massa é massa. Eu considero essa massa Motzila Cheminaretz. Para eu poder transformar a massa recheada em Borei Minei Mezonot, precisa ser que tem suficiente recheio, que na hora que ele come a massa com o recheio, ele sente bem o gosto do recheio. Então essa é a explicação que o Sharei Brachá deu no Mishnah Brura, e assim como a gente falou, é necessário falar assim no Mishnah Brura, para não embater na pergunta de que se eu explicar conforme a explicação simples do Mishnah Brura, eu vou ser obrigado a falar que a opinião recheado e a opinião doce são a mesma opinião, e todos os poskim, começando pelo próprio Beit Yosef, trouxeram ali que essas são opiniões diferentes. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Chazak u Baruch para todos.